Boa tarde, Bárbara. Meu nome é Esther, sou aluna do CEJAB do nono V2. Você pode se apresentar, por favor? Oi, Esther, boa tarde. Eu me chamo Bárbara Tayane, sou moradora aqui de Aramari, ex-aluna do CEJAB. É um prazer incrível estar aqui com vocês hoje. Então, Bárbara, você já sofreu discriminação por ser mulher ou por ser mulher preta? Sim, eu acho que é algo que tem sido muito naturalizado no dia a dia. E apesar de não ter sofrido diretamente algo explícito, o racismo estrutural faz com que a gente sofra esses episódios de racismo no decorrer do dia. Então, é um olhar mal intencionado, subestimar a gente. Por exemplo, em um momento na universidade, eu fui questionada se eu conseguiria apresentar determinado assunto. E isso depois que eu já tinha apresentado. Então, a professora ela simplesmente comentou que ela achou que aquele tema era difícil e que eu não ia conseguir apresentar. E no final ela me parabenizou. Eu só fui entender isso como um racismo por trás da fala dela depois de anos. Então, acho que é meio impossível a gente se entender como uma pessoa negra, uma pessoa preta na sociedade e não ter sofrido algum tipo de racismo estrutural por trás da nossa existência. Bárbara, como você faria para evitar um relacionamento a chegar à violência? Eu acredito que não tem como uma mulher evitar que um relacionamento ele seja abusivo, porque isso seria ela assumir um papel de controlar o outro. Mas é possível a mulher evitar estar em um relacionamento abusivo. Então, se você percebe que o seu parceiro, ele te humilha, mesmo que aos pouquinhos, né? Ah, você não fica tão bonita com essa roupa, por que não veste outra? Ou que ele te priva de falar com seus amigos, com seus familiares. Então, essas pequenas coisas que a gente deve observar em relação ao nosso parceiro é algo que vai ditar se a gente deve realmente se manter naquele relacionamento ou simplesmente abrir mão. Então, eu acredito que essa é a chave, né? Então, a gente deve observar tudo aquilo que envolve a forma que o nosso parceiro ele se relaciona com a gente e com o mundo, mas sempre prestando atenção nisso, sem se permitir aceitar algo que não é saudável. Bárbara, você conhece alguém aqui em Aramari que já sofreu alguma violência sexual? A gente vive em uma cidade pequena, né? Querendo ou não, todo mundo conhece todo mundo. E eu acredito que cada pessoa aqui na cidade conhece alguém que já foi vítima de violência sexual. Mas a gente não conhece muitos homens que foram presos ou que estão presos por isso. Então, acredito que isso envolve muito essa questão da justiça social. Se cada um aqui conhece uma mulher que sofreu violência sexual, cadê os homens que cometem essa violência? Por que eles não foram presos? Então, respondendo a sua pergunta, sim, conheço algumas mulheres que já sofreram violência sexual, infelizmente. Bárbara, você se considera uma mulher independente? Você acredita que o empoderamento feminino pode frear com a violência contra a mulher? Sim, me considero sim uma mulher empoderada, porque a partir do momento em que eu escolho estar na universidade, por exemplo, que era um local que só podia ser acessado por homens. Então, a partir do momento em que eu tenho a oportunidade de estar lá e eu escolho estar lá, então acredito que sim, isso me faz uma mulher empoderada. E o empoderamento, com certeza, é uma arma contra a violência contra a mulher. Porque quando a mulher ela conhece os seus direitos, ela conhece a si mesma e sabe do que é capaz, sabe do que precisa e sabe que ela pode conquistar aquilo que ela mais almeja, ela sai desse campo de ficar dependente de qualquer figura masculina presente na vida dela. Então, ela necessariamente não precisa depender do pai, não precisa depender do marido. Então, ela é uma pessoa, é um ser, é um indivíduo que tem nas suas mãos as armas para conquistar aquilo que ela quer. E sem papo de meritocracia, é só uma questão de reconhecer o seu lugar no espaço e tentar fazer dele o seu lugar. Você já presenciou algum idoso tendo seus direitos desrespeitados? Ou você já presenciou violência patrimonial entre netos e filhos? Nunca presenciei, não.
pelo menos o patrimonial. Mas já vi casos de violência simbólica contra os idosos, né? Então isso em espaços que são públicos, por exemplo, em filas. A partir do momento em que o idoso ele tem o direito de passar na sua frente, por exemplo, você deve ceder o seu espaço. Então, não, de forma direta, não. Apenas essas maneiras indiretas de violência, né? Violência simbólica a gente vê a cada esquina, como eu havia dito, nas filas, por exemplo. É o idoso sendo apressado a fazer algo que ele não tem condições de estar fazendo na velocidade que a gente jovem tem. Então, toda essa questão de violência simbólica, eu acho que é improvável a gente, em algum momento da vida, não presenciar. O que a motivou a se tornar escritora? Quantos livros você já escreveu? Onde podemos conhecer e comprar seus livros? A motivação para eu ser escritora, né? Se é que tem uma motivação para isso, ela vai surgir a partir do que eu chamo de necessidade de se expressar. Então, sempre fui uma pessoa muito introspectiva e a literatura ela surge como forma de expressão mesmo. Então, como dizem, né? Colocar no papel para não precisar gritar em voz. Então, era isso que eu fazia. Então, o livro, por exemplo, Quase um Conto de Fadas, ele nasce porque eu me perguntei, eu consigo escrever um romance? Eu leio vários romances, será que eu consigo escrever um? Então, foi um desafio que eu me fiz e consegui finalizar. Vocês conseguem ver, né, acessar o livro na página do ICLEP, mas também no Amazon. E para além dele, eu tenho participação em algumas coletâneas. Por exemplo, Cartografia de Autoria Feminina, do Norte e Agreste Baiano. Vocês podem estar entrando em contato com a galera mesmo da cartografia a partir do Instagram deles. Também tem Mulherituras Baianas, que é uma coletânea de Camaçari e região. Para além, tem 3 coletâneas pela editora Fomento Literário. Então, pode entrar nesses sites procurando por esses nomes que vocês encontram facilmente.